Oiê, bem-vindos. Este é o primeiro episódio oficial, porque já tem tido alguns outros deste podcast, Artistas e Ocultistas. Em, eu sou Luna e eu sou uma artista visual. Eu estudei no Uruguai. E este podcast tem o propósito de entrevistar diferentes pessoas que trilham o caminho da espiritualidade e da arte e de toda a magia que isso traz na vida dessas pessoas. E o dia de hoje a gente tem uma pessoa muito especial, a Pajé Samaputumi. Ela é do povo Runiquim. E, Sama, eu queria você contar um pouco sobre você, de onde que você é e o que você faz. Tá bom. Rauchaus. Então, sou Sambu Putume, Nani Runicuim, moro na aldeia Novo Segredo, terra indígena Caxinauá de Nova Olinda, região de Feijó, estado do Acre. E lá, minha missão, eu sou vice-liderança da nossa aldeia e também sou representante das mulheres, liderança das mulheres, né, da nossa aldeia. E também sou uma curandeira, sabe, que conselho também meu povo, né, nossa família da aldeia, a gente conselha dentro desse caminho da espiritualidade, nessa luz das nossas medicinas sagradas. Então, sou uma conselheira e sou uma pajé e sou liderança e sou conhecedora das medicinas tradicionais, né, de cura e também conhecedora dos cupiá e dos nissu, né. Ao Charles, e tem várias coisas que eu faço, trabalho na arte também, já trabalhei muito com a arte e também faço as pinturas, né. Então eu faço de tudo um pouco do nosso povo, dos conhecimentos de nós mulheres, eu faço de tudo um pouco. E como que você chegou neste caminho? Eu cheguei nesse caminho através da nossa medicina, né, da espiritualidade da medicina sagrada e para mim, quando eu nasci também foi uma escolha também assim que quando nós nascemos para vir com essa missão da espiritualidade, a gente já nasce, né. Aí só que a gente vai percebendo, quando vai crescendo, nossos pais também vai percebendo, então eu já nasci também assim, com essa intenção, com esse dom, né, de aprender tudo, de conhecer, de receber dentro da luz, porque os conhecimentos a gente recebe também através das conexões das medicinas, né. A gente utiliza as medicinas e vai no foco do que tu tá aprendendo, né, também vai através da dieta, a gente faz a dieta, né, e vai recebendo os conhecimentos. Então quem me trouxe aqui, né, foi a energia ancestrais, né, dos meus avós, que quando minha mãe saiu grávida de mim, meu avô que escolheu o meu nome e sabia que eu era uma menina, né, que minha mãe estava grávida. Então ele escolheu meu nome que é Samu, né, Samucá, e Samu também significa que Samucá é a dieta, né, a lei espiritual. Então eu tenho essas conexões, né, então por isso que eu tive essa oportunidade de receber esses ensinamentos através da luz. Aí meu avô colocou meu nome de Samu, né, que era nome da mãe dele, né. Então foi uma honra para ele de ele ter escolhido o meu nome ainda quando eu estava na barriga, mas quando eu nasci, hoje eu priorizei muito e também valorizei muito nesses ensinamentos, essas energias, esses poderes que eles estão me entregando, então eu valorizei e cuidei, porque também se a gente não valorizar os conhecimentos e não cuidar e não respeitar a lei espiritual, que é o Samuká, a gente não consegue se conectar nessa luz de verdade, né, para poder ajudar as pessoas, fazer cura, ensinar, receber os ensinamentos, passar conhecimento, aconselhar, né, dentro dessa luz. Então é muito difícil, mas é fácil porque se a gente respeitar a lei espiritual que é o Samuká. E eu investiguei um pouco, né? Uhum. E eu vi que a sua mãe, ela era, não sei se ela está viva ainda, mas é parteira. É, minha mãe é parteira, ela está viva. E Uhum. você também tem um pouco desses Tenho, conhecimentos? aprendi também. Tipo, eu não sou parteira, mas se não tiver nenhuma parteira, eu já fiz parto da minha nora, né? Então eu acompanho vários partos, quando está meio apertado, as parteiras me chamam, a gente fazer os rezos, né, também tradicional, porque também tem os rezos, né, para parto. Tipo, na hora que a pessoa está sentindo dor, a gente vai lá, faz os rezos, né? Que são rezos sagrados dos nossos ancestrais, para poder a criança nascer logo, ter um bom parto, para vir logo. Então tem os rezos. Então a gente faz também, né? Quando precisa da minha presença, vou lá fazer os rezos, as cantorias, também tem as cantorias de parto também.
Então, tudo isso eu pesquisei com minha mãe, né, com minhas tias, com minhas avós e aprendi. Não sou tão velha assim, mas os conhecimentos dos velhos também eu guardo um bocado de coisa dentro de mim. E também você é mãe, não? Você tem Tenho 7 filhos. 7 filhos. Tenho 7 filhos e 5 netos já. Que legal. Uhum. E como é ser pajé e ser mãe? Ah, ser pajé e ser mãe é bem forte. Eu boto fé. É bem forte, porque tipo, tu tem tuas missões para tu fazer, né? E é obrigatório fazer, porque tu tem que ajudar as pessoas que tá doente, né? Então tu tem que ajudar, então tu tem que trabalhar bem com a mente. Saber dividir as coisas, saber, tipo, em casa eu levanto muito cedo, porque quando não tem ninguém doente é tranquilo, né? Mas quando tem trabalho para fazer missão, a gente tem que levantar cedo, organizar tudo na tua casa e deixar lá para ir fazer teu trabalho. Quando termina lá, já vem olhar aqui como é que tá, né? Então é bem muita atenção, porque termina o trabalho, tu já tá lembrando teus filhos, né? Porque tu é pequeno, precisa comer, precisa ser cuidado, né? E tu tem que ir lá. Aí depois termina lá, deixa ele tranquilo, porque para nós também é mais tranquilo, porque pelos meus filhos mais pequenos, que era pelos primeiros, não foi, eu ainda não trabalhava muito com medicina, estava estudando, né, pesquisando, aprendendo, né? Então também foi muito forte, porque para aprender ainda é mais pior de que tu realizar a missão já quando até aprendido, porque ali tu não pode quebrar dieta, não pode ter vários pensamentos, não pode ter muita preocupação, né? Mas a gente consegue colocar isso no lugar por causa da dieta, né? Porque como tu faz a dieta, tu consegue botar tua cabeça virar um livro. É. Porque ali tu vai encaixando cada conhecimento naquele cantinho. O que tu for precisando, tu vai usando, né? Mas o que tu não precisa dele tá ali no canto, guardado. É tipo um livro, na hora que tu precisa. Eu quero fazer uma arte hoje, de miçanga, então eu vou pegar aqui e vou trabalhar com a miçanga. Amanhã eu quero trabalhar com a arte de linha, né? Então amanhã eu vou abrir o livro para trabalhar na arte de linha, eu vou colocar lá qual é o rezo, qual é a intenção que eu vou colocar naquela arte, a energia, né? Porque tipo a nossa arte também que nós trabalhamos, né? Que vocês chamam de artesanato, mas para nós é arte porque todo Não, o é nosso arte. porque tipo ela tem uma história, né? E uma arte tem um espírito, né? Então ali tu vai fazer o canu, cada um canu tem um significado, tem um nome, cada um tem uma energia, e cada um tem um espírito, né? Porque cada um nome é de algum animais, é, de uma, é, de uma árvore, né? Porque tipo Xunucunu é pintura de Samaúma. Então, cada um tem um nome e significado. Então, cada um tem um poder, né? Quando a gente for fazer uma arte, se eu for fazer uma arte de miçanga, no canu que eu vou fazer, que é a geometria, então ali eu estou colocando um espírito, um poder daquele mistério do canu, né? Então ali se tu for usar, ali tu não vai usar de qualquer forma, na hora que tu for usar também com aquele objetivo, né? Com aquele compromisso, com aquele respeito, porque tipo, o nosso canu, ele não é também só de boniteza, mas ele tem poder de proteção, de cura, de ensinamento, sabe? Aí tudo isso, por isso que a gente usa muito, né? Mas nem todo mundo são explicados, né? Mas agora é É. bom para a gente poder explicar Não, é isso. super importante. E tipo, os canu também, nem todos os canu pode ser passado em qualquer pessoa, qualquer tipo de canu. Então tem um canu específico, é próprio para mulher passar a primeira vez, né? Quando a gente vai pintar numa mulher a primeira vez, tem que ter um canu próprio. E o canu de homem também, primeira vez que ele vai pintar, tem o próprio canu do homem para ser pintado nele. Por quê? Para ele não se perder dentro da espiritualidade, né? Porque Claro. ali, se ele usar qualquer cano, ele não está preparado. Então, primeiro tem que usar aquele, que é para poder abrir os caminhos, tanto dos conhecimentos como da espiritualidade, para ele nunca se perder, né? Se ele olhar aqui esse caminho, ele vai. Porque se ele não fazer isso, usar outro tipo de cano sem ser o primeiro, ele pode se perder na espiritualidade, que vai ter momento que vai fechar tudo e ele não tem mais para onde ir, né? Porque ele usou de uma forma errada. Então, por isso que hoje em dia muita gente que não conhece isso estão perdido, porque só porque cano é bonito, né? Que aí faz uma pintura de jiboia aqui em mim. Aí uma pessoa também que não fez nenhuma dieta, não tá dentro desse conhecimento, aí tá, vá, fez, né? Aí vai sobrar para a pessoa, né? Porque quem fez não tá nem aí também, se ele não conhece, né? O que conhece. Então, Não. por isso a gente tem que ter muito cuidado, né, hoje em dia, para a gente poder, nós que estamos repassando, ajudando nesse conhecimento, né, para vocês entenderem, para não deixar ninguém mais doente, né? A gente tem que trazer a cura e explicar direito, deixar a cura para as pessoas seguir essa cura. É. Porque se a gente não explicar, né, as pessoas vão continuar
doente, perdido, né, na Não, e espiritualidade. achando que estão se curando, mas sem conhecimento, sem dieta, Isso, né? isso. E nossa, eu tenho tantas perguntas. Eu quero perguntar da dieta, talvez, primeiro. Ah, da dieta, Em que né? consiste? Como? Em que consiste a dieta que uno tem que fazer para poder caminhar os caminhos da Ah, espiritualidade? primeiro a dieta, nós começa desde criança, né? Quando a gente é criança, aí a gente já começa a passar o remédio no olho, que é o baú, né? É diamantamã, Juximburu, Jububuru. Então, esses remédios que a gente vai passando nas crianças para eles poderem ir recebendo os conhecimentos e também e já melhorando dos pensamentos, né? Para ele ter um pensamento firmado. Então, na hora que a gente passa, não tem que dar doce durante 3 dias, né? Baú, durante 3 dias, tu fazendo uma dietinha, porque ali, o baú, na hora que a gente bota ele no olho, se tu fazer a dieta, ele vai abrir os conhecimentos. Tipo, como as crianças são pequenas, a gente começa a passar e já começa a ser inteligente, já começa a aprender o que ele está estudando, já aprende com facilidade as palavras, tudo, sabe? A gente aprende com facilidade porque ela abre, porque como criança não tem muito pensamento, não tem muita preocupação, então eles abrem, aí vão aumentando, né? Agora, tipo um adulto para poder iniciar a dieta, quem nunca fez dieta desde criança, quer fazer de grande, aí começa também. Só que de adulto é mais forte, porque a gente já está muito acostumado, a nossa carne já está acostumado com doce, já está acostumado com várias coisas, com muita água, né? Então, se nós fazemos uma dieta, nós, nosso espírito resiste, mas o nosso corpo fica meio fraco, fica pedindo que a gente cuida dele, né? Mas, tipo, depois que tu fazer a dieta, tu terminar essa dieta, aí tu vai começar a receber os conhecimentos, porque tu cumpriu, né? Agora, se tu não cumprir também, esqueceu e quebrou a dieta, tu não vai conseguir. Aí tu pode dizer, ah, aquele remédio não serve, porque você não cumpriu a dieta. Aí tu vai aprender, mas não é muito e nem é bem, tu vai aprender um pouquinho. Não vai ficar tão poderoso, vai ficar querendo piscar. Não tem tanto poder, só aquele pouquinho de poder, se tu falar uma palavra, às vezes acontece, mas demora, então nem acontece, sabe? Agora, quando a gente faz toda a dietinha, tu não pode falar nada ruim, tu só tem que falar coisas pro futuro, coisas que vai trazer o bem para esse planeta, bem para sua família, para todos que vivem nesse planeta. E aí Então, é cada uma dieta. palavra vem com poder e vem surgindo o que tu tá pedindo. Claro. Então, não é Uhum. só os alimentos, não é Uhum. só as Não, medicinas, tem a ver não. com a palavra e com o pensamento. Isso, claro. Uhum. Porque, tipo, depois que tu fazer dieta, o teu corpo, a tua palavra, tá tudo com poder, né? Então tu tem que saber falar. Tu dizer se aquele fulano vai morrer, ele pode morrer. Então tu tem que dizer, ah, fulano vai ficar bem, fulano tá passando por isso, mas ele vai melhorar. E, sabe, tem que ir só levando pra frente, nada Claro. pra trás. Porque, tipo, as coisas de trás ninguém pode. Se a gente for querer andar pra trás, nós cai, né? Nós não conseguimos andar para trás, nós temos que andar só para frente. Então, o que passou, passou, a gente vai olhando só para o futuro. Porque tudo que passa na nossa vida só é para servir de história, né? E de um Claro. exemplo, né, para a família, que seja para os filhos, para os netos, para nós mesmos, né? Aprendizado, Isso, lembrança, isso. memória. Uhum, É bom ter memórias boas. claro. É bom a gente ter uma. Porque, tipo, hoje nós estamos fazendo isso, né? Mas a gente lembra muito dos nossos filhos, né? Dos nossos netos, que para o futuro eles podem ser uma pessoa melhor do que nós, porque a gente está começando a ensinar para eles aprenderem de criança e ele vendo mãe e pai fazendo ele pequeno, ele vai aprender melhor do que tu, né? Com Porque a gente certeza. conseguiu aprender, mas não teve tão facilidade, né? Como hoje a gente está tendo. Tá Mas a muito gente traz difícil, para os mas tá mais filhos. fácil, né, também. Igual você também começou de criança, né? Eu Porque comecei de teu criança, pai é isso, pajé. isso. Meu pai é pajé, minha mãe é parteira, meu tio é pajé, minha avó também conhecia, minha avó era muito conhecedora, eu alcancei bem Nossa, ela, sabe? que legal. Fiquei muito tempo, morei assim com minha avó, sabe? Eu cresci morando perto dela, morando com ela, porque como ela era viúva, né? Ela morava com a neta, a neta dela casou, aí eu fiquei na casa dela, morando com ela também. É missão mesmo de Pois é, encarnação. isso. Então Uno hoje vai eu descobrindo. tenho todas essas energias, assim, dos conhecimentos, né? De fala, das artes, das cantorias, dos rezos, das medicinas. Também não foi só pessoas, não aprendi só pessoas me ensinando, mas através da dieta, através do meu respeito, eu consegui ficar aqui e ainda quero mais, né?
porque ainda tem mais trabalho para o futuro. Mas foi através disso que eu consegui conquistar tudo, através da dieta também. E eu queria perguntar sobre espiritualidade mesmo, sobre o que você acredita, o que o seu povo acredita, ou Ah, que você uhum, possa abrir, não? Mas eu queria saber, tá bom. o que é Deus para você? Deus é o Pancuxipá. O que é Pankushipá? Pancuxipá é Deus, que, tipo, para nós entende que o grande espírito é Deus, né? O Pancuxipá, ele que fez tudo, fez nós, deu os ensinamentos para nós, conhecimento, porque nem nós sabemos, então foi ele, né? Então a gente já tem, desde antes passado, a gente já conhecia que existia Deus, porque tem na nossa língua o nome de Deus, de Jesus, né? Porque Deus é nosso Pai, mas Jesus é nosso irmão, porque foi Deus que fez ele, né, ainda. E ele andou na terra tudo, então para nós Deus é nosso Pancuxipá e Jesus é o Tincuxipá, porque ele é nosso irmão mais velho. Legal. Então, tipo, para nós, Jesus era o Abusam, porque foi o Abusam que se encantou e ele veio ensinar as medicinas, né? Tanto o Nishipã com outras medicinas e também, através também que nós aprendimos Canu, foi através do encanto da jiboia, nós mulheres. O que é o encanto da Shibuya? Porque a gente, antigamente, porque jiboia, ela é um diushibo, né? Porque, tipo, não tá falando da espiritualidade, né? Espiritualidade nossa, do povo Runicuim, né? A gente não trabalha com diuxi, né? Com os espíritos ruins, a gente trabalha com os espíritos das plantas, né? Porque, como eu falei, cada uma planta, cada uma árvore, cada um animal tem um espírito, né? Então a gente trabalha com o espírito dele, não é com o espírito ruim, com esses negócios que tem, né? Então a gente trabalha com os espíritos da Samaúma, com o espírito da jiboia, com o espírito da mãe d'água, que é no Yushibu. Trabalha com o espírito das plantas, de cada medicina que são para Nissum, cada medicina que é para cupiar. Então, os rezos e as cantorias, a gente chamando esses espíritos, as forças desses espíritos, para eles verem poder se agir naquela doença e curar da forma que a pessoa merece. Então, eu pelo menos, né, eu trabalho, mas eu não trabalho vendo espírito, alma, sabe, de Uxim. Eu trabalho com os espíritos encantados da floresta, que são dos animais, jiboia, gavião real, cobra d'água, energia dos nossos ancestrais, né, os conhecimentos dos ancestrais, porque hoje nós não morremos, nós se mudamos, né? Nós saímos do mundo material, nós mudamos para o mundo espiritual. Essa vai ser a minha próxima pergunta. O que você Uhum. acredita da morte? Como assim? Isso que você respondeu agora, não? Sim, Que você o que eu acredita que é acredito da uma... morte é isso, né? Que eu vejo assim, né, de mim, que eu vejo assim na minha visão, né, dos meus ensinamentos, que a gente muda desse momento para outro mundo, mas nós não morremos, como eu falei, nossa matéria vai lá para o chão, né? Mas o nosso espírito vai para o lugar que se tu fez o bem, tu vai para o bem, né? Se fez o mal, tu vai continuar sofrendo também, tanto no espiritual, né? E você acredita na reencarnação? Como assim? Em que depois de você nascer, você nasce de novo? Em outro corpo? Não acredito. Porque, tipo, o nosso espírito, nós fizemos o bem, ele está aí, né? Trabalhando com outros pajéres, mas que as pessoas falam também que, eu já vivi outro tempo, né? Eu vivi outro tempo nessa terra, agora eu entrei em outra encarnação. Então é isso. Então por isso que muita gente diz que o mundo vai se acabar. O mundo nunca se acaba. Acaba um aqui, mas nasce outro ali, né? Derruba uma planta aqui, mas nasce 10, né? Aí como é que vai acabar, né? Então não acaba, então é gente se entender como que o grande espírito deixou nós para nós servir a ele nessa terra e ser essa pessoa saudável, né, de cuidar de nós mesmos, porque hoje em dia o ser humano não se respeita a si mesmo e nem está se cuidando, né? Tá fazendo da forma que as energias negativas vêm, eles estão acompanhando, estão seguindo, estão se perdendo, né? Porque quanto mais tu segue para lá, mais coisas ruins vêm, né? Então, se a gente respeita e vai seguindo o caminho de luz, os ensinamentos das medicinas, ensinamento dos encantados, aí tu vai seguindo, aí tu vai alcançar um objetivo que talvez se chegar o momento de a gente sair desse planeta e partir para o mundo espiritual, um dia a gente pode ajudar de outra forma e pode nascer novamente, né? Então vai pelo merecimento. Nem nós sabemos, porque só o grande Espírito sabe, né? Ele que fez tudo e é tudo dono de nós. É.
mas realmente tem muito a ver com coisa que eu também vi na última cerimônia que a Uhum, gente fez. Foi muito incrível para mim, muito, muito. Me veio muito, muito das dietas. Depois você entendi. falhou e eu fiquei, eu acho que eu falei, muito admirada Uhum, pela disciplina que é necessária para fazer o trabalho que você faz, não? Que seu filho uhum. faz, seus filhos. Eu acho que Isso. tem vários que estão Eu aprendendo de tenho. você e é muito legal. Mas eu queria perguntar, o que é o mais legal do seu caminho como pagi? Que é mais legal? Uhum. A que é mais legal é a gente ter esse respeito pela natureza, pela floresta, pela mãe terra e seguir esse caminho mesmo com firmeza, sabe? Não, nem nenhum momento sair do seu lugar, porque tipo, quando a gente anda nesse caminho, várias provas a gente passa, né? Vem várias coisas para tirar a gente do lugar, então a gente tem que estar bem preparado para ficar e ser um exemplo, né? Para mim, o melhor caminho que eu acho é seguir esse caminho verdadeiro de luz das medicinas sagradas, porque aqui dentro a gente sabe onde está o erro e aonde está o certo, né? A gente sempre A gente sabe. se vê, né? A gente se vê dentro dessa luz. Então, para mim, o melhor momento é eu dentro da luz. E quando que você decidiu sair da sua aldeia para ir espalhar os seus Aí eu conhecimentos pelo saí em mundo? 2013. E por que você decidiu isso? Não, eu decidi porque foi um chamado, né, assim. E como meu esposo viajava muito, né, e eu fiquei muito na aldeia, fazendo dieta, estudando, né. Aí ele falou, Samu, para tu viajar, assim, porque eu nunca achei ruim, né, porque eu sabia que eu estava estudando, né, então cada oportunidade que tinha eu continuava meu estudo, não ligava para outras coisas. Aí ele falou que para a gente viajar assim para fora, a gente tinha que aprender mesmo, porque as coisas fora era meio difícil, né, não é fácil, as energias, tudo, então estudei, né, quando ele viajava, eu estudava também, mas eu já estudava há muito tempo, desde criança, né, mas eu aprofundei mais para fazer os trabalhos de cura, né, tudo assim. Mas, tipo, a cura também eu já iniciei desde pequena, por causa que eu aprendi com meu pai, aí teve um tempo meu pai adoeceu. Primeiro meu paciente foi meu pai que eu curei. Que Até massa. hoje ele ainda está lá vivo, quando um dia eu vou mandar ele contar essa história, porque ele adoeceu, ele estava passando mal, sabe? Ele falou, Atim, vai buscar aquele remédio na língua, né? Já o bicho tão como a pabinquinã, é que ele tinha me ensinado um remédio para dor no ouvido, né? Ele estava com muita dor no ouvido, doendo muito, ele estava gritando. Aí, como minha mãe não estava em casa, ela tinha ido olhar, o irmão dela estava doente também, só ficou eu e ele, né? Eu não deixei ele, que era meu pai, né? Não queria deixar ele só. É. Aí fiquei cuidando dele, aí eu fui lá, peguei um remédio, pisei, coloquei no ouvido dele, aí ele foi curado nesse dia, ele ficou bom. Até Que hoje meu pai massa, está vivo. que Então, massa. através disso aí comecei mais a aprofundar, né? Porque vi que a medicina, ela é uma medicina que cura e não cura uma doença e afeta a outra, né? Ela não cura dor no estômago para dar dor na cabeça. Como Então, é a se o que medicina tiver, ela daqui. tira tudo, né? Ela tira tudo. Então, isso trouxe assim para mim praticar mais, sabe? Então, comecei a praticar e hoje eu estou aqui, estou também aquilo que for também do meu alcance também desse planeta, estou aqui também para ajudar naquilo que o grande Espírito permitir para mim. Por isso que você está espalhando. Isso, por isso que eu estou espalhando, né? Porque tipo, ali foi um dom que eu recebi dentro da luz, para quando eu tivesse assim, ajudar o planeta, né? Porque nesse planeta tem tanta coisa acontecendo ruim, né? E ninguém não sabe como que a gente resolve. O que nós vamos saber resolver é pedir o grande Espírito, né? Dar conselho, né? Dar exemplo, né? Para as pessoas. A gente não é tão muito, mas a gente é uma semente, mas dessa semente a gente pode semear e possa nascer outra planta e dessa planta nascer mais fruto e dar mais planta e mais semente para semear, né? Porque só uma semente e só uma árvore fica bem apertado, né? Então É. precisa a gente semear mais essas árvores para. Por que que eu digo assim? É porque é para a gente ajudar várias pessoas que estão precisando dessa cura, desse conselho, né, desses ensinamentos, desses exemplos. E ninguém sabe onde é que tem, né? Então nós estamos aqui também, aquilo que não só eu, né, sempre eu falo, mas também tem várias aldeias, várias etnias no nosso território, o Brasil, né, que tem não sei quantos indígenas que moram no Brasil, cada tribo, né, mas eu não, também não falo que é só eu que sei, né, mas todos os indígenas sabem, cada um tem seu conhecimento e também nós, povo Unicuim, não é só eu de mulher também,
que sou uma pajé, né? Mas tem várias aldeias do nosso povo Runicuim que tem pajé, né? Várias terras indígenas, pajé homem, pajé mulher. Então, cada um tem o seu ensinamento da forma que merece, que recebe através da luz. Então, que eu mereci, eu recebi, né? O que eu puder fazer, eu faço, né? Mas que a pessoa também não puder chegar até onde eu estou, mas pode procurar outros pajé, né? Que possa também ajudar dessa forma, né? Mas aquilo que também chegar até mim, eu também estou aqui para ajudar de acordo com o que o Grande Espírito permitir. Mesmo. Mas eu agradeço muito ainda, sim, Uhum. porque também é surpreendente para mim. Não, eu sou mexicana, eu vivi também no Uruguai muito tempo, mas eu sou relativamente nova no Brasil e Nossa. conhecendo sobre as etnias que existem no Brasil. Uhum. E eu não sabia antes de chegar aqui que algumas pessoas indígenas saem das aldeias para ir a levar os conhecimentos. E eu Uhum. fiquei muito agradecida, sabe? Porque realmente eu acho que isso eu vou ficar controversial agora, mas eu acho que é missão mesmo, porque Uhum. as pessoas brancas vieram neste continente, me incluindo, não por mais que eu não fui a pessoa, e fizeram muito dano, muita coisa ruim. Uhum. E para ainda assim, pessoas como você sair e trazer para pessoas como nós Uhum. todos estes conhecimentos e espalhar as sementes, vendo tudo isso que tem de ruim também neste mundo que a Uhum. gente mora, Claro. e dizer, não, eu tenho poder, eu tenho conhecimento, eu vou levar para todas essas pessoas que não fazem a mais mínima ideia de Isso. nada para eles aprenderem. Uhum. É uma coisa que eu respeito muito, sabe? Tá bom, irmão. Eu respeito muito e eu agradeço. Tchau, tchau. Mas uma, uma última quizá Uhum. sobre a arte. Como que você acha que a arte faz parte do seu caminho espiritual? A arte faz parte do meu caminho espiritual porque, tipo, também tem algumas artes específicas para a espiritualidade, né? Tipo, essa minha roupa aqui, que é meu sapuntari, para mim ela significa que se eu tiver sem ela, eu não me sinto bem. Tenho que ter ela no meu corpo e esse colocar na minha cabeça. Porque, tipo, ali é tanto é minha proteção, como eles também iluminem o caminho para mim poder seguir na minha trilhagem, né? Tanto de proteção, tanto de conhecimento, tanto de poder. Então, cada um tem um significado. Tipo, esse daqui é para proteger e também, como ela tem vários tipos de canu, né? Porque tem uns 3 tipos de canu. Então, cada canu tem uma proteção, tem um ensinamento e tem um poder. Aqui também, aqui cada uma pena tem para quê o significado, aqui couro também. E esse daqui também da mesma forma, né? Que daqui é específico, tipo, quando eu tô com ele aqui, ele é tipo um cajá que tá me protegendo pra nada passar aqui pra cá. Muito Isso massa. aí, quando eu pego aqui que faço assim, aí pra limpar de tu também. Então ela tem uma forma, né? Cada um tem. Para o cordão também da mesma forma. O cordão não tiro ele só para dormir pouco. Porque também tem que estar na proteção, né? Porque a onça para nós é um animal muito valente, né? E um Então diante de onça? é um dente de onça. É um dente de onda que são semente de medicina daqui também. Esse também para proteger pra cobra, sabe? Cobra venenosa, se tiver aqui no meio, quando tu vai andando, ela já vai correndo com medo de tu. Porque daqui é contra veneno, né? Massa. Então, aí também ela abre muito, tanto na proteção como nos ensinamentos, nesses material que a gente tem que já é preparado, que também quando a gente faz para poder usar, a gente tem que ter uma preparação, tem uns rezos, umas cantorias, para botar no pescoço, para botar na cabeça, para vestir, para segurar. Tem todo esse Tudo tem processo um também, jeito. tem um jeito. Que massa. Que massa, que conhecimento. Eu estou muito admirada, muito honrada de Tá? você Vamos dizer, mas eu ter que aceitado a perguntar minha a gente pode proposta. explicar um pouco. E é porque a minha pergunta talvez tinha a ver com o processo De de fazer arte. fazer arte, né? Como isso tem a ver com a espiritualidade, né? Uhum. Tem, a arte tem, claro. Tipo, agora eu trabalho pouco na arte. Caso que
a gente bota muita energia e as pessoas que for usar a arte que tu faz com aquela energia, com aquele poder, com aquela intenção, com aquele respeito, as pessoas que for usar também tem que estar bem preparado, porque não também vai pegar uma arte preparada por uma pessoa que fez preparado, né? Aí se for usar também ele tem que mandar fazer um rezo, tipo, se eu for fazer essa arte, se eu for te dar essa arte, eu tenho que rezar ela, que é para ela se aliar contigo, o espírito dela se aliar contigo, para você poder trabalhar com ela. Agora se eu só te pegar, pega, irmã Luna. Aí tu vai pegar, vai dar problema, né? Porque tu não tá adaptado nem preparado para poder receber e trabalhar com ela. Então, o que eu levo é isso. Você tem que ser muito disciplinado, fazer todas Claro. as dietas, Uhum. todas as preparações, entender o fundamento de Isso, tudo que isso, você isso. está fazendo e não dá Claro. para fazer por si mesmo. Uhum. É É isso. isso mesmo. Você tem umas últimas palavras para falar, Samuel? Eu tenho. Quero só agradecer o grande espírito e agradecer a Mãe Terra, a floresta, agradecer todos os Yuxibu, que são seres encantados, tanto da floresta, tanto da água, do vento. E quero dizer assim para esse planeta que, para cada ser humano, que a gente, para ter essa saúde, essa vida saudável e ter tudo que o grande espírito possa permitir para nós precisamos respeitar a lei espiritual, né? Porque se nós respeitamos a lei espiritual, nós estamos respeitando a Mãe Terra, estamos respeitando a floresta, estamos respeitando a água, estamos respeitando todo ser humano desse planeta. Aí nós vamos conseguir ter vida, saúde, alimentação, porque também sem alimentação nós não conseguimos viver, né? A gente precisa dessas três coisas. Então eu queria só dizer isso para o mundo, que carregue isso no seu coração e pratique para nós poder ter essa vida mais saudável ainda nesse planeta. Tchau, tchau. Gratidão. Raushi, Raushi. Gratidão.